Graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, nossa entrevistada tem experiência em educação inclusiva, na área de audiodescrição, e atualmente faz doutorado em teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina. Combinar a arte e a acessibilidade foi uma maneira que ela encontrou para incluir a pessoa com deficiência visual em práticas comuns do cotidiano. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que transforma imagens em palavras. É utilizada para tornar materiais audiovisuais, como programas de TV, espetáculos, teatro, acessíveis para pessoas com deficiência visual. Para bater um papo sobre o assunto, a gente recebe hoje no Entre um Café e uma Prosa, Andresa Nóbrega. Seja muito bem-vinda à TV Caatinga. Obrigada. Então, eu dei apenas uma pincelada sobre o significado de audiodescrição, mas para quem nunca ouviu a palavra, qual a definição assim na prática? Na prática, eu poderia dizer que a audiodescrição ela é uma técnica, ela é um recurso de acessibilidade comunicacional, também conhecida como uma técnica de tradução intersemiótica, que transforma imagens em palavras. Então, falando assim de uma forma bem simples, seria a arte de transformar imagens em palavras. E aí você é formada, né, em artes cênicas, e aí no meio do caminho você encontra com a audiodescrição. E aí eu gostaria de saber como essas duas áreas elas se relacionam e como é que é a sua atuação hoje. A audiodescrição entrou na minha vida a partir do momento que, como artista, eu comecei a me questionar que público era esse que eu estava encontrando nesses espaços culturais. Então, como atriz de teatro, junto ao meu grupo, a gente tinha muito o lema de democratização da arte. E questionando esse público, eu comecei a perceber que eu nunca tinha visto pessoas com deficiência visual assistindo aos meus espetáculos. E aí a própria palavra teatro, teatron, lugar de onde se vê e quem não vê, né? E foi aí que eu fiquei me questionando, né, desse público que não estava presente e por que ele não estava presente. E paralelamente eu conheci a audiodescrição, ouvi falar, coincidiu no último período da minha graduação em artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco, ter uma oferta de um curso de audiodescrição realizado pelo professor Francisco Lima, que é um dos grandes pesquisadores da área da audiodescrição, e ele estava ofertando esse curso lá na universidade. Então eu fiz o curso de extensão em audiodescrição e eu realmente encontrei essa primeira resposta, né, desse recurso que viria oportunizar o acesso ao mundo das imagens nas artes cênicas, no cinema, em produções culturais diversas, não só culturais, mas educacionais, mas seria esse recurso de mediação do olhar, oportunizando que as pessoas com deficiência visual pudessem também acessar esse tipo de obra. Então, minha inserção nesse universo da audiodescrição se veio através da arte, né? Porque a arte já fazia parte da minha vida e me questionando e repensando o meu fazer artístico, eu vi na audiodescrição essa possibilidade de dialogar e interagir com outras pessoas. Então fiz o curso, depois fiz o mestrado na área, né, em educação inclusiva, a minha pesquisa foi orientada pelo professor Francisco Lima, então fiz uma pesquisa voltada para, pensando a audiodescrição num espetáculo direcionado para a infância e juventude, teatro infanto-juvenil, e aqui estou, né? Depois veio várias outras coisas, né, relacionadas a esse universo da audiodescrição. E aí esse recurso de transformar imagens em palavras é uma maneira de dar o acesso para essas pessoas que não têm, né? Como é que você vê hoje a questão do Brasil? Como é que o Brasil responde a isso hoje? O Brasil tem avançado bastante, né? Certamente também pelas pressões legais, né? A gente tem algumas leis que falam dessa importância e dessa obrigatoriedade de ter acessibilidade na TV, no cinema, nas produções culturais em geral, mas também em outros aspectos da sociedade que não só o universo cultural. Então a gente tem avançado bastante. Em Pernambuco também não é diferente, mas a gente ainda tem muito o que fazer. Isso é fato, assim, a gente não pode dizer, não, tem muita coisa inacessível. Se você pegar a programação da cidade, você vai ver o quanto a gente ainda tem que avançar nesse sentido, mas é fato que a gente tem realizado muitas ações
e ações bastante diversificadas, assim, no âmbito do cinema, das produções culturais, do teatro, da dança. Aqui, eu estou hoje aqui em Petrolina a convite, né, da companhia, qualquer um dos dois, e fazendo a Mostra 14, né? Parte da programação conta com recursos de audiodescrição, espetáculos de dança com audiodescrição, oportunizando também o acesso a essa linguagem artística. Bom, já que você contextualizou, né, eu gostaria que você desse mais uma pincelada sobre o contexto local mesmo aqui de Pernambuco e Petrolina também. Então, Pernambuco tem avançado no sentido da audiodescrição, sobretudo a gente tem uma lei estadual que é o Funcultura, que tem recomendado e pontuado os produtores culturais que fazem a previsão de recursos de acessibilidade nas suas obras. Então isso, de certa forma, potencializou a ampliação da oferta de recursos de acessibilidade nas diversas linguagens. Então, atualmente a gente pode encontrar audiodescrição, Libras, a LSE, a Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, em festivais de cinema, em exposições, em shows. Então, há vários tipos de produções culturais que estão sendo ofertadas na cidade e no estado com esses recursos. Claro que na região metropolitana isso se torna muito mais presente do que no interior do estado. Então, eu acredito que é um ponto que a gente precisa avançar bastante no que se refere a essa questão da regionalização, da distribuição desses recursos também, né? Então, a gente fica muito direcionado para a capital, então acaba que isso reverbera também na oferta dos recursos de acessibilidade no interior do estado. E falando de Petrolina, eu vim há um tempo atrás, em 2013, realizar a audiodescrição de uma exposição realizada pelo Sesc Petrolina, que era Os Olhos Cegos do Rio, e foi uma experiência incrível fazer esse trabalho, que teve como um consultor, o Milton Carvalho, que atualmente mora em Petrolina. E sobre a profissão de audiodescritor, audiodescritora, como é que é o mercado, na verdade? A especialização, existe uma graduação? Como é que é o processo para se chegar até isso? A formação do audiodescritor, ele se dá através de cursos, né? Muitas vezes cursos livres de audiodescrição realizados por profissionais habilitados, com uma ampla experiência na área. Isso é o que a gente espera. E a gente já tem cursos de especialização na área, né? Poderia destacar o primeiro curso de especialização em audiodescrição, que foi realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora e que teve como uma das coordenadoras a professora Lívia Mota, que é também uma das grandes profissionais da área e responsável pela ampliação e pela formação de vários profissionais. Então, a partir dessa especialização surgiram outras. A exemplo também da Universidade do Estado do Ceará, que ofertou recentemente um curso de especialização em audiodescrição, e não só em audiodescrição, mas também em legendagem para surdos e ensurdecidos, tendo como uma das grandes representantes do Ceará a professora Vera Lúcia Santiago, uma pesquisadora tanto na área da audiodescrição como na área da legendagem para surdos e ensurdecidos. E tem também uma outra especialização, que é mais na acessibilidade mais ampla, assim, não tendo um recorte específico para audiodescrição, mas também falando sobre, que é uma realizada no Rio de Janeiro, que tem como uma das coordenadoras a professora Patrícia Dornelles. E aí, nesse aspecto da formação, além desses cursos, há um movimento dos programas de pós-graduação em linguística, em teatro, em educação, abrir esse campo para a pesquisa. Então, tem vários pesquisadores que estão debruçando o seu olhar acadêmico para essa área. Então, é um aspecto formativo também para esses profissionais. E aí você é gestora e audiodescritora da Volver Acessibilidade, né? Que você citou. E eu gostaria de saber como é que esse tipo de coletivo, eles atuam para atender as pessoas com deficiência visual. Então, a gente trabalha numa perspectiva mesmo de coletivo, então a depender de cada trabalho que a gente é acionado,
A gente forma equipes de trabalho, muitas vezes equipes multidisciplinares, né, com especialidades em determinadas linguagens, audiodescritores que têm uma atuação mais na área de artes visuais, porque a formação inicial é artes visuais e a gente dialoga com a pessoa do teatro, como eu, e aí a gente segue. Mas não somos apenas uma empresa prestadora de serviços, né? Nós temos os nossos próprios projetos, por acreditar em projetos, em ações que fomentam esse pensar a acessibilidade, não só pela disponibilização no aspecto, por exemplo, da fruição de um filme ou da fruição de um espetáculo acessível, mas que esse fazer artístico e esse processo formativo também esteja presentes. Então nós temos um projeto que é o nosso projeto do coração, que é o Encontro de Acessibilidade Comunicacional em Pernambuco. Então já deixo o convite aí para vocês curtirem a página, para acompanhar o trabalho, porque vocês podem estar tendo acesso, quase todo ano a gente realiza esse evento. Então é um evento onde a gente vai estar promovendo encontro para discussão, reflexão sobre os recursos de acessibilidade em vários contextos, sobretudo o contexto cultural. Apresentações artísticas, oficinas, mesas redondas, espaços para apresentação de trabalhos. Então é um evento bem significativo para a gente, porque eu acho que congrega bem o nosso pensar, né? Que é o pensar a acessibilidade, que é nesse aspecto da formação, do aperfeiçoamento, da experimentação. Então a gente tem laboratórios também de experimentação artística com recursos de acessibilidade, esse transitar de artistas com e sem deficiência e outras coisas mais. A gente tem também um dos projetos da Volver Acessibilidade, é a criação de um cineclube, que é o Volver Filmes, que a gente teve uma atuação no Instituto dos Cegos, em Recife. O Cine As Escuras, como eu já mencionei, e recentemente a gente teve também um projeto de pesquisa. Todos eles, de certa forma, foram em algum momento financiados pelo Fundo de Incentivo à Cultura, o Funcultura, do Governo do Estado de Pernambuco. Um dos projetos mais recentes foi o Experir Lab de Artista, que era uma pesquisa, um curso de teatro, onde pudemos realizar um curso de teatro pensado as questões da metodologia, da experimentação, de estratégias para ensinar e para vivenciar, né? Não só ensinar, mas para vivenciar o teatro com pessoas com deficiência visual e sem deficiência visual. E foi um grande sucesso e uma grande surpresa para mim a quantidade de pessoas com deficiência visual que querem fazer teatro, que querem fazer arte. Então foi algo muito incrível e tocante para mim. Tanto é que essa experiência do Experir Lab de Artista, ela foi incorporada à minha atual pesquisa de doutorado, que eu estou fazendo doutorado em teatro, e ela foi incorporada para a gente aprofundar mais as reverberações que vieram desse estudo. Tá, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas eu gostaria que você falasse mais de forma ampla sobre a importância da acessibilidade, né, na vida das pessoas. Pois é, imagina só você querer ir a algum lugar e não poder. Não é nem, né? Às vezes você não pode porque não tem uma rampa, porque não tem um elevador, tem várias barreiras que impedem esse acesso. E a acessibilidade é exatamente isso, né? Essa transposição de barreiras, seja de ordem física, arquitetônica, comunicacional, como no caso da audiodescrição, né? A gente está centrando muito o nosso discurso na questão da audiodescrição. Então a acessibilidade ela vem nesse sentido, né, de transpor barreiras, de garantir acesso, garantir aproximação entre o público, entre as pessoas e o universo, né, e a nossa sociedade. E é uma construção conjunta, né, das pessoas com e sem deficiência. Então aqui eu estou num lugar de fala muito restrito, né, de falar, por exemplo, como artista e como produtora cultural, que tem por obrigação garantir a acessibilidade e buscar sempre essas estratégias de acessibilidade, porque é importante que a gente perceba que existem recursos já muito bem delimitados para pensados em públicos específicos, mas há muitas outras diversidades humanas que ainda não estão sendo atendidas e não estão sendo consideradas quando a gente pensa em inclusão e a diversidade humana. Então a acessibilidade é esse campo expandido em constante transformação e é algo necessário de ser pensado e ser ressignificado a cada dia. Andresa, eu agradeço muito
por você ter aceitado o convite. A gente da TV Caatinga deseja assim, muito sucesso na tua carreira, muita força, né? Que você continue contribuindo dessa maneira para o cenário aí, né? Da acessibilidade. Eu que agradeço, espero que Petrolina avance cada vez mais nesse sentido, né? Que a gente precisa se unir, né, e irradiar essa cultura da acessibilidade. Espero mesmo. E a você que ficou com a gente até o finalzinho dessa entrevista, espero que você tenha gostado. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.